Tudo começa quando Ângela fala para Ed que não quer ir à audiência, pois não quer ver Álvaro, e o amigo pergunta se por acaso ela ainda sente alguma coisa por ele. E Ângela diz que sabe bem que eles não podem mais ter nada, porém seu coração não entende, e por isso ela não pode se relacionar com outro homem, por mais maravilhoso que ele seja. Então Ed fala para Ângela que ela precisa tirar Álvaro da cabeça com urgência. Ângela concorda, mas diz que só em ver ele sente que não consegue respirar, e conta que ele foi o primeiro homem de sua vida, e seu engano a marcou muito, mas sabe que a partir daquele dia precisa seguir em frente. Por outro lado, Álvaro vai até a sala de Samantha, e diz que vai resolver os trâmites para a transferência de Clarita para o hospital, mas a Patricinha diz que ele precisa resolver isso com Leonardo, porque seu pai deu autoridade para ele resolver tudo sobre isso, porém Álvaro não quer, e diz que a paciente é sua irmã, e que Samantha poderia falar com ele, e lembra que os dois combinaram isso, mas Samantha lembra o marido que o combinado foi antes dele enganar ela, e então manda ele ir resolver com Leonardo, e deixa Álvaro sem palavras. Enquanto isso, Ed fala para Ângela que vai pegar um café, e combinam de se encontrar em minutos. Então a secretária da universidade entrega um papel para Ângela dizendo que está entregando as despesas dos alunos, e fala para ela não se atrasar no pagamento, porque senão pode haver juros. Em outra cidade, Guilherme continua em cativeiro com o homem que o sequestrou, e o homem oferece lanche para ele, que está morrendo de fome. De volta ao hospital, Álvaro continua insistindo para Samantha resolver a transferência de sua irmã, e lembra que ela mesma pode fazer isso se quiser, e Samantha diz que é isso mesmo, se ela quiser, mas não quer. Então Álvaro diz que eles são casados e precisam se apoiar, mas Samantha o lembra que eles só são casados na igreja, porque o casamento no civil não valeu de nada. Álvaro desesperado diz que eles vão se casar novamente, e Samantha fala que seu advogado vai fazer um contrato pré-nupcial com suas exigências, e Álvaro diz que tudo bem e que vai assinar, mas fala para Samantha ir falar com Leonardo sobre a transferência de sua irmã. Nesse meio tempo, Ângela conversa com o padre Marcos ao telefone, e ele conta que um homem se interessou de comprar a casa da avó dela, mas queria abaixar o valor, e ele não achou justo, e então não conseguiu vender. Ângela fica preocupada, e o padre pergunta o que ela tem, mas Ângela diz que são problemas da faculdade, e o padre conta que o povoado sente muita saudade dela, e que não quer deixar ela preocupada, mas conta que uma criança do povoado teve uma intoxicação e está muito mal, e Ângela fica nervosa, e diz que um dia vai retornar como médica para ajudar seu povo. Então Ed chega e pergunta por que ela está triste, e Ângela conta que está perto de pagar a faculdade mas não está conseguindo dinheiro para isso, mas o amigo diz que eles vão conseguir resolver. Leonardo pergunta para Samantha se é a irmã de Álvaro que eles vão transferir, e a Patricinha diz que sim, e pede para que Leonardo não arrume problemas com isso, mas Léo garante que é um profissional, e que jamais negaria ajuda a uma pessoa que precisa, e pede para ela não o confundir com o marido dela, e ela diz que vai resolver os documentos. Leonardo fala que não quer se meter na vida de Samantha, mas diz que os pais dela estão muito preocupados com esse casamento, e que Álvaro é um sem-vergonha que a enganou com uma garota humilde, e se aproveitou de sua classe social, e ela continua deixando. Samantha fala para ele não a insultar, mas Leonardo garante que só está dizendo a verdade, e que quer o bem dela porque os dois se conhecem desde criança, mas Samantha fala que por ele a conhecer há muito tempo sabe que não vai adiantar ficar falando nada para ela, e manda Leonardo sair de sua sala. Porém Léo diz que só vai sair dali quando falar tudo o que precisa dizer. Ângela caminha pela universidade, quando é surpreendida por Aníbal, que a segura pelo braço, e Ângela fala para ele a soltar senão vai gritar pelos seguranças. Mas ele fala para ela fazer isso, e que vai mostrar para os professores a mulher que ela é, que o deve 40 mil pesos.
Mas Ângela garante que não deve tudo isso porque trabalhou para ele, mas Aníbal diz que não tem nada comprovando. Ângela pergunta aonde está Lili, e garante que ele tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela, mas Aníbal fala para ela não se meter onde não é chamada, e pagar as dívidas que tem com ele. No hospital, Samantha fala para Leonardo não se meter na vida dela, mas ele fala que só quer abrir seus olhos, porque os pais dela não estão bem com essa situação. Mas Samantha garante que eles vão fazer o que ela quiser, e Leonardo acha muito estranho que ela tenha tomado remédios para acabar com tudo exatamente no dia que ele foi ver sua mãe, e também que os exames dela sumiram do laboratório. Então Samantha pergunta se ele está querendo insinuar alguma coisa, mas Leonardo diz que não, mas garante que tudo isso é muito estranho, e fala para Samantha que só quer o bem dela, e que seu único inimigo é Álvaro Villa-Lobos, e Samantha manda ele sair de sua sala. E enquanto isso, Pablo e Abel choram a morte de Dona Pura e conversam sobre as lembranças felizes que tinham com a avó. Por outro lado, a doutora Nancy recebe uma ligação, e recebe uma informação sobre Guilherme, e verifica no computador que é o filho de Luz, e fica chocada com a notícia que recebeu. Em outra cidade, Guilherme acorda na casa abandonada, e vê que o homem que o sequestrou está dormindo, e então resolve levantar e tentar fugir, mas se lembra da ameaça do homem dizendo que se ele fugir, vai encontrá-lo e matar ele e sua mãe, então o menino resolve voltar para a cama e dormir. Pablo avisa a Luz que Nancy está lá, e a doutora se desculpa por ir sem avisar, mas precisava contar que Guilherme está desaparecido, e para piorar Félix está acusando ela por isso, e Luz cai desmaiada. Enquanto isso, Yolanda fala que Aníbal está se precipitando em ir procurar Ângela na universidade, e tem medo que ela o denuncie, mas Aníbal fala que ela não tem provas, e diz que o que está preocupando ele é que os clientes estrangeiros estão exigindo dinheiro de volta. Então a campainha toca e eles ficam assustados pela hora, então Aníbal se esconde, e Yolanda atende a porta, e o inspetor de polícia diz que quer fazer algumas perguntas para ela. Enquanto isso, Ângela prepara o café de Mirta, e Leonardo chega na cozinha, e ela pergunta se ele quer comer algo, mas ele diz que não. Ângela pergunta se está tudo bem com ele, mas Leonardo explica que sua mãe se sentiu mal, e disse que ela não está dando todos os remédios, e que a trata muito mal. Mas Ângela garante que isso é mentira e que trabalha muito bem, e Leonardo diz que sabe disso, mas que não depende dela, e conta que Mirta não quer mais que ela trabalhe na casa. Ângela se defende dizendo que isso não tem cabimento, e que aceita que Mirta não a queira, mas não quer que duvidem de seu profissionalismo. E Leonardo diz que sabe muito bem quem ela é, mas garante que também conhece sua mãe. Então Ângela diz que vai arrumar suas coisas, e Leonardo pede para ela esperar um pouco, e que já pediu ao seu pai para arrumar um espaço no apartamento dele, e que vai conseguir uma vaga no Hospital Verga, mas Ângela diz que ele não precisa fazer isso, porque ela sempre resolveu suas coisas sozinha, e diz que vai arrumar as coisas dela para ir embora. De volta à pensão, Yolanda responde às perguntas do inspetor, e ele conta que Lili foi encontrada morta. Yolanda lamenta e diz que a garota era muito misteriosa, e que vivia de festa em festa, e parecia ter problemas com a família. Aníbal fica escondido olhando os dois, e o homem pergunta se ela sabe em qual agência de modelos Lili trabalhava, mas Yolanda diz que não, e que a garota conversava com ela mas não contava tudo de sua vida. Enquanto isso, Leonardo bate na porta do quarto de Ângela, e ele oferece ajuda a ela. E Alma chega no corredor e escuta ele dizer que vai depositar o salário do mês inteiro para ela, mas Ângela diz que não precisa, e que ele pode pagar só os dias trabalhados. Mas Leonardo insiste. Ele diz também que vai depositar o valor para ela pagar a faculdade, mas Ângela diz que não precisa, mas Leonardo insiste dizendo que quer ajudar, e vai conseguir uma forma dela arrumar outro emprego. Então Ângela diz que Léo é um anjo em sua vida,
e deixa a alma furiosa do lado de fora. Por outro lado, Guilherme vê o homem dormindo e roncando muito, e então resolve tentar fugir mais uma vez. Mas quando ele chega perto do portão, um mendigo ameaça ele dizendo que vai pegar o garoto. Então Guilherme fica com medo e volta para dentro de casa, e chorando reza por ajuda e sente muita saudade de sua mãe. E enquanto isso Luz acorda, e pergunta para a advogada se é verdade que seu filho está desaparecido, e a doutora diz que sim, e então Luz quer procurar pelo menino. Mas Nancy diz que ela não pode fazer nada, e que a melhor coisa a se fazer é se apresentar ao juiz no dia seguinte, e mostra um papel que uma amiga fez para encontrar crianças desaparecidas. A advogada fala que vai embora e Abel se oferece para levá-la, e então Luz chora e Pablo a consola Leonardo pela ajuda, e ele diz que vai recomendar o trabalho dela para todas as pessoas que puder, e diz que sente muito por ela estar indo embora de sua casa, e Alma vê quando os dois se abraçam, e então resolve tomar distância e gritar por ele, e diz que sua mãe está se sentindo mal, e Ângela fala para ele ir vê-la, mas antes ele pede para ela não ir embora naquela noite, pois já está muito tarde, e Ângela diz que tudo bem, e ele vai com a chata. Enquanto isso, Aníbal continua olhando a conversa de Yolanda com o inspetor, e o homem continua perguntando por Lili, e a mentirosa conta que a garota vivia andando com vários homens, e que sua pensão é decente, e por isso deu graças a Deus quando ela foi embora. O inspetor pede para falar com os outros hóspedes, mas Yolanda fala que não tem ninguém por lá, e o homem diz que tem 2 copos na mesa. E ela mente dizendo que sua amiga foi visitar ela, mas já foi embora. Então o inspetor pede para ver o quarto de Lili, e Yolanda leva ele até lá. E nisso, Pablo dá um chá para acalmar Luz, mas ela diz que não vai conseguir descansar porque está muito preocupada, e pede para ele contar algo para distrair ela. E então Pablo começa a fazer planos de como vai ser quando eles encontrarem Guilherme. E Luz acaba dormindo nos braços dele. De volta à pensão, o inspetor continua desconfiado e fazendo muitas perguntas para Yolanda, e diz que vai voltar para conversar com a outra moradora. E Yolanda pergunta como ele ficou sabendo que Lili morava ali, e ele explica que achou recibos de comida rápida na bolsa dela. Então o homem vai embora, e Aníbal aparece, perguntando se ela acha que ele desconfiou que ele está ali, mas Yolanda acha que não, porém alerta que eles precisam ficar bem atentos. Do lado de fora, o inspetor faz uma ligação, e fala que não encontrou nada, mas que está desconfiado e quer que fiquem de olho no local, e manda a localização de onde está. Enquanto isso, Abel chega no quarto de Luz e vê Pablo dormindo com ela, e então ele tenta acordar o primo, mas ele não acorda, e os dois acabam ficando de conchinha, e Abel fica furioso e sai do quarto. Na casa Santillana, Leonardo volta até o quarto de Ângela e encontra ela dormindo com um papel na mão, e vê o que está escrito. Então ele resolve pegar uma coberta no guarda-roupas e coloca sobre Ângela, que dorme profundamente. No dia seguinte, Leonardo leva Ângela de carro, e ela agradece por tudo, e ele diz que quer ajudar, mas Ângela garante que vai ficar bem, e então Leonardo fica triste e vai embora. Enquanto isso, Luz acorda e chama Pablo, que pergunta o que aconteceu e se desculpa, mas Luz diz que não aconteceu nada e que eles só dormiram. Então a campainha toca e ele vai atender, enquanto Luz liga para sua advogada. Pablo vai atender a porta, e Ângela entra e diz que está sem lugar para ficar e pergunta se pode deixar suas coisas por lá. Luz aparece e fica sabendo de tudo, e diz que Ângela pode ficar lá no quarto com ela, e os rapazes concordam, mas Ângela diz que não, e que Guilherme vai voltar para ficar com ela, e Luz conta que o menino desapareceu, e que não está com Félix. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like. Já deixa aí nos comentários de que cidade você está assistindo o nosso vídeo, e se está gostando da novela.